Glória a Jesus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, em Apocalipse 22, versículo 12 ao 17, em nome de Jesus, diz assim a palavra de Deus: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos ao Senhor primeiramente perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e falhas, que o Senhor possa nos lavar e nos purificar, meu Pai amado, de tudo aquilo que não provém de Ti, abençoando as nossas vidas pelo poder da Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus, ó Pai amado, possa conduzir esta palavra segundo a Tua vontade, ó Deus amado, e a Tua igreja saia daqui renovada, fortalecida, compreendida de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. É o que nós oramos ao Senhor, entregando também nas Tuas mãos a vida do Teu ungido Bispo Emi e a comitiva missionária com ele ali, meu Pai, na obra. Ó Deus querido, missionário em viagem, toma os Teus céus nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse mês nós deixamos para cima da hora para conseguir um pregador e nos coube então trazer aqui, nos coube estar com a responsabilidade de trazer a palavra. E é uma palavra que já há algum tempo atrás preguei ali na congregação, mas que uma palavra que mexeu muito comigo. Aleluia! Porque eu começo a palavra, a pregação, perguntando, irmãos, o que esperamos do Evangelho? O que você espera do Evangelho de Cristo? Porque é bem verdade que o verdadeiro Evangelho, ele tem sido descaracterizado por muitos. A verdade em que Jesus disse lá em João, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, ele adverte Timóteo, antes da sua partida, por algumas vezes, ele olha a Timóteo: os últimos dias serão tempos trabalhosos, em que haverão homens mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus. Destes homens, afasta-te. E até isso, passando o olho aqui, eu ouvi hoje de alguém, é uma coisa que nos prende muito, porque às vezes até, irmãos, não é essa o foco da palavra, não é este o foco da palavra, mas é que às vezes, irmãos, como Paulo advertiu Timóteo, até nisso nós devemos ter o cuidado, porque às vezes não são todos que irão perseverar na palavra, mas como Paulo disse, havendo comichão nos ouvidos, a palavra trará um incômodo, já não conseguirão mais ouvir a palavra, e destes que não têm o propósito do céu, de alcançar, de buscar, de lutar pelo céu, irmãos. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: afasta-te deles, porque o Deus deles, Paulo vai dizer aos filipenses, porque estes são inimigos da cruz de Cristo, e o Deus deles é o seu ventre. Esses estão perdidos. Por isso eu comecei a mensagem perguntando: o que nós estamos esperando do Evangelho? O que você espera do Evangelho? Você espera o melhor emprego? Você espera o melhor carro? Você espera a maior riqueza? Não espere isso do Evangelho. Não espere isso.
do Evangelho que nós precisamos esperar aqui na terra são aflições. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o mundo, irmãos, ele é derrotado para aquele que verdadeiramente tem Cristo na sua vida, para aquele que verdadeiramente entende que a nossa cidade, como diz o escritor aos Hebreus, mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito do Evangelho. É que um dia nós estaremos em uma morada eterna. Mas enquanto aqui na terra estivermos, temos as nossas vidas, vamos batalhar, vamos trabalhar, e dentro daquilo que buscarmos, em nome de Jesus, conquistar. Porque você buscou, porque você trabalhou, porque você estudou, porque você se empenhou em algo que no futuro você vai colher os frutos do seu empenho, do seu esforço e do seu trabalho. Mas não espere isso do Evangelho em si, porque o Evangelho não te promete riquezas aqui na terra. Não quer dizer que você não possa tê-las, não é isso, mas não pode ser uma promessa. A promessa do Evangelho é salvação e vida eterna. Aleluia. O maior propósito de Jesus Cristo para a igreja é a salvação. A salvação foi projetada na eternidade. Antes que o homem pecasse, a salvação já havia sido projetada. Porque o Senhor sabia que o homem pecaria. O Senhor conhece, Ele sabe, Ele conhece a criação. Tanto é que quando Ele também testificou de Jó para Satanás: tendes visto meu servo Jó, homem íntegro e reto, e que se desvia do mal. Satanás falou: tá, toca em tudo que ele tem, vai ver se ele não blasfema na sua cara. E o Senhor fala: então, na alma dele você não vai tocar, o resto pode tocar tudo. E assim nós conhecemos a história e sabemos que o inimigo então toca em tudo que Jó tinha na vida, inclusive na sua família, os filhos que não temiam a Deus. Mas Jó não blasfemou, como Satanás disse, e prevaleceu o testemunho que Deus deu de Jó a Satanás: homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Portanto, irmãos, a nossa vida aqui, ela primeiro, ela é passageira, transitória. Ninguém fica aqui para semente, como os antigos dizem, né? Ninguém vai ficar aqui para semente. Do pó viemos, para o pó tornaremos, mas o Espírito que habita em nós, para Deus voltará. Aleluia! Nós precisamos ter essa mentalidade. Infelizmente, agora, a notícia de todo dia no Brasil foi esse acidente terrível que teve de um avião, em que dezenas de pessoas morreram ali. Infelizmente, famílias chorando, sofrendo as suas perdas. Mas por que citando isso? Para que nós possamos entender que a vida, como Salomão escreveu ali em Eclesiastes, a vida é como um sopro, passa muito rápido. A vida é como um sopro. Só que a humanidade, o homem, ele se engana. Muitas das vezes ele é prepotente. Muitas das vezes o homem se acha autossuficiente, pensando ser ele alguma coisa, e amanhã talvez estejamos ali hospitalizados, talvez amanhã acamados, sem condições, dependendo de tudo, de todos, porque talvez acometidos de algum mal, de alguma enfermidade, e já não somos mais aquilo que pensávamos ser. E de repente a nossa vida passa, como eu disse, como um sopro, e não estaremos mais aqui. Mas a palavra que nós lemos só um versículo, mas depois, quem tiver condição, leia
do versículo 12, Apocalipse 12, versículo 22, perdão, capítulo 22, versículo 12 a 17, perdão, quem puder ler, e fala das promessas. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. O Senhor dá as revelações a João das coisas futuras, das coisas que viriam a acontecer, e nós cremos que tudo está se cumprindo por aquilo que conhecemos da palavra, principalmente no livro de Apocalipse. Nós vemos um mundo totalmente destruído, seja no âmbito moral, natural, né, da natureza, seja no ambiente político, no ambiente religioso. A imoralidade, a incredulidade, a arrogância do homem está levando a própria humanidade a se destruir. E aí, como nós estamos vendo, só falta alguém, bomba já tem em tudo que é lugar do mundo, né? É como se faltasse só alguém, acendeu o pavio para tudo estourar e vir aí uma terceira guerra mundial. Mas tudo isso, irmãos, é anunciado na palavra de Deus. Um livro que para muitos é muito antiquado. Quando nós lemos, para aquele que ama esta palavra, para aquele que pratica a leitura desta palavra, nunca foi tão real as coisas que aqui são reveladas e escritas. Porque tudo o que acontece nos quatro cantos da terra está escrito aqui. Sobre os acontecimentos naturais, seja sobre as guerras causadas pela humanidade, seja sobre a ganância, seja sobre a arrogância de homens que querem o poder a todo custo, a ponto de matar, a ponto de fazer um povo sofrer, a ponto de explodir, destruir nações, línguas e povos. Não importa. O que importa é o que estes homens pensam. E alguém vê o mundo contrário daquilo que eu estou falando aqui? O mundo não está se projetando desta maneira. A nação de Israel, como no passado, o passado nunca foi tão presente, agora sitiada, cercada mais uma vez de inimigos, e todos agora incendiando até o ocidente, para que se volte contra Israel, para que eles então recebam um respaldo do mundo, para que compreendam o mundo que Israel precisa ser destruída. E tudo isso, irmãos, previsto na palavra de Deus. Então, que nós possamos entender os sinais, que possamos compreender que a palavra de Deus está se cumprindo. Já se fala, né, agora antes era a teoria da conspiração, quando se falava em um governo único, quando se falava, né, irmãos, de um só governo, de que tudo fosse comandado por uma só pessoa. Agora já não é mais teoria da conspiração. Enquanto a igreja pregava, década de 80, 90, enquanto a igreja falava, era teoria da conspiração, porque eu nasci na década de 80, e desde criança o bispo prega aqui na igreja que haveria uma nova ordem mundial, que eles projetavam que se levantaria um dia um só governo. E este governo, irmãos, se não for ele, quando acontecer, ele vai preparar para passar o bastão para o anticristo, porque o anticristo virá como o Messias, como o Salvador, e para que o anticristo venha, é necessário que o mundo esteja no caos, em caos. E é justamente isso que nós estamos vendo, o cenário caminhando para que o mundo esteja num caos, em que precise de alguém chegar e governar sobre todo mundo e dizer: olha, calma, eu estou aqui agora, e agora não é desse jeito, não é assim, e as coisas vão melhorar, mas tudo para que se cumpra a palavra de Deus. E o discurso sempre será o mais lindo possível.
para que o homem aceite da melhor maneira possível. Mas a verdade, irmãos, é que aqueles que aguardam em Cristo, eles estão esperando, perseverando na palavra que nós lemos, crendo que Jesus, ele veio em carne e sangue, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra da majestade nas alturas. E agora ele, uma vez ressuscitado, com autoridade disse: eis que agora todo o poder é me dado nos céus e na terra. Este Jesus é quem disse para João em Apocalipse, ele revelou a João dizendo, ele disse: eis que venho sem demora, eu vou voltar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, voltando à pergunta que fiz no princípio, e dando aqui uma resposta: não esperem nada deste mundo. Não esperem nada do mundo. O mundo vai de mal a pior. Esperem em Cristo. Aguarde as promessas do Senhor Jesus Cristo. Porque essa recompensa, galardão, irmãos, a palavra galardão significa recompensa por serviços valiosos. Recompensas por serviços valiosos. E outra definição é um prêmio, uma premiação. Ou seja, Jesus disse que Ele quer te premiar na eternidade. Ele quer te recompensar pelos seus serviços. Você tem trabalhado na obra de Deus? Você tem recompensa para receber na glória? Você tem ganhado almas? Você tem amor por almas? Você tem amor por obras? Pastor, eu tenho fé. Mas diz a palavra de Deus que a fé sem as obras é morta. Fé sem obra é fé morta. Tem fé, mas não tem obra, é morta. Porque na verdade, irmãos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aqui cabe a nós, a cada um de nós, uma reflexão. Se Jesus, se nós cremos, para quem crê, que Jesus veio em carne e sangue, vou repetir, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, disse que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e agora promete que Ele tem prêmio para dar àquele que presta serviço valioso na sua obra. Se eu não quero trabalhar na obra, então eu estou rejeitando uma coisa que me é oferecida da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus para nós. Não, Jesus, Senhor, você tem isso aí, mas eu não quero. Seria mais ou menos isso. Se eu não me entrego a fazer as obras que Ele fez, a cumprir o chamado que Ele estabeleceu para mim, para nós. O arrebatamento, então, irmãos, ele está prestes a acontecer. A igreja se prepara para viver uma das maiores profecias bíblicas. Aleluia. E ainda assim muitos não se preocupam, não sentem a necessidade e a responsabilidade de viver verdadeiramente o Evangelho. Irmãos, eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Já falei no Olavo Costa também. O Evangelho, ele é a salvação em Cristo Jesus, a graça, o favor imerecido. É o favor que não se merece, mas pelas misericórdias do Senhor nos alcançou. É a graça de Deus, é o favor imerecido. Em contrapartida, quando eu recebo esta graça, ela vem acompanhada de responsabilidades. Porque Jesus, antes da sua ascensão aos céus, Ele disse aos que receberam a graça:
ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em meu nome vocês curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Responsabilidade, trabalho, almas, batalhas contra potestades malignas, contra as trevas, contra o pecado, contra o inferno que se levanta para todos os dias, no dia de hoje, no dia de amanhã. Foi assim ontem, para levar, o inferno se levanta para levar almas para o inferno. Em contrapartida, o Senhor agora levanta um povo lavado e remido no seu sangue. Ele veio para os seus, Israel antiga, mas os seus o rejeitaram. Mas então ele tomou um povo desconhecido, e glória a Deus, esse povo desconhecido somos nós, gentios, que não conhecíamos a promessa, mas a graça, esta graça maravilhosa nos alcançou, e antes que nós nos escolhêssemos, Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Então, há uma responsabilidade em que muitos dentro da igreja, nos dias atuais, estão sendo, irmãos, negligentes, estão negligenciando esta grande responsabilidade que nos foi imposta pelo Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo um dia pode dizer. Ele disse aos Coríntios, que ele disse: e me foi imposta esta obrigação, e ai de mim, disse Paulo, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Gente, quem sou eu perto de Paulo? Um homem que ele pode dizer: olha, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Um homem que viu Jesus, irmãos, teve uma visão do próprio Cristo na sua conversão. Um homem que teve experiências indiscutíveis, espirituais. Um homem que era tamanha a sua convicção em Cristo Jesus, que o todo sofrimento que ele passou, em Gálatas 6:17, se eu não me engano, ele vai dizer: porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Um homem que teve todas essas experiências, ele disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo. Gálatas 6:17, Davi, pois: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olhem quem era este homem, irmãos, a ponto de se humilhar e reconhecer que ele não era nada se não fosse a misericórdia de Deus, e não cumprisse ele a responsabilidade da qual ele foi levantado. Então, irmãos, nós vemos isso nos últimos dias. Pessoas buscando bens materiais, líderes que muitas das vezes corruptos, que roubam o povo. Outros, irmãos, que na verdade são lobos vestidos em peles de cordeiro. Tudo está aí acontecendo. E esses dias ainda no trabalho, alguém, porque na casa de oração, glória a Deus, todo pastor tem que trabalhar, e eu glorifico a Deus por isso. É do suor do meu rosto buscar o pão de cada dia. E ali no trabalho, alguém me disse: olha, ô Bruno, não é para afrontar, mas ali um cara vendendo isso e isso ali, falando que tem que pagar tanto e tal situação. E eu disse: meu amigo, isso não me assusta, porque Judas, ele não vendeu uma vassoura, Judas não vendeu um vidro de óleo, Judas vendeu foi Jesus por 30 moedas de prata. Quem sou eu perto de Jesus? Eu falei: é mister que estas coisas aconteçam. Mas por favor, Davi, está ali?
Por favor, Filipenses 3, 18 ao 19. Olha o que Paulo vai falar aos Filipenses. Porque muitos há, dos quais muitas das vezes vos disse, e agora também digo chorando, diz o apóstolo Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim destes é a perdição, cujo Deus é o ventre, o 19, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Está aí, irmãos. O que está acontecendo hoje? Pessoas corruptas, usando da fé para se enriquecer, para roubar o povo. Não está previsto na palavra de Deus? Estão buscando coisas terrenas. E o pior é que pessoas que seguem também estas pessoas, também estão ali, porque lhes é oferecida coisas terrenas e não eternas. Mas nós aqui, irmãos, nunca, jamais pregamos ou tivemos a ousadia de subir em cima do púlpito do nosso pastor, que é o bispo de há mais de 50 anos deste ministério, a todos os obreiros, homens, mulheres, que aqui pregam a palavra de Deus. Jamais ouviu-se aqui alguém chegar e prometer, pelo menos eu, 40 anos de idade, fazer agora, criado dentro desta igreja, apresentado aqui, nesta sede, nunca, irmãos, cresci na igreja, depois, né, acabamos nos perdendo por conta da arrogância de um adolescente, acabamos nos perdendo, mas graças a Deus a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Por misericórdia do Senhor teve misericórdia das nossas vidas, voltamos para a presença do Senhor, mas nunca ouvi ninguém subir em cima deste púlpito, estar aqui à frente da igreja, prometendo nada material, mas sempre apontando para Cristo e para a glória, para Cristo o alvo, e em Cristo recebendo a eternidade. Aqui está o perigo, então, irmãos, de não olharmos para a palavra de Deus de todo o coração. Vamos estar divididos se nós acharmos, esperarmos em Cristo, como o apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos em Cristo somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo só aqui, irmãos, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, o perigo de nós nos preocuparmos com bens materiais, ou esperarmos que espiritual, vindo aqui na igreja, nós vamos estar aqui para nos enriquecer, para buscarmos coisas materiais. Vamos estar divididos entre céu e terra, e pensaremos mais naquilo que é terreno, esquecendo das promessas eternas. É o que disse o Senhor em Apocalipse 22, 12, que nós lemos: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vou acelerar aqui.